Olá, meu grupo é constituído por Sara Holanda, Saskia Moraes e Shelda Fernandes. Abordaremos o assunto marcadores moleculares para identificação humana e técnicas de genotipagem. Segundo autores como Ferreira e Grattapaglia, marcadores moleculares consistem como todo e qualquer fenótipo molecular, oriundo de um gene expresso ou de um segmento específico de DNA em regiões expressas ou não do genoma. A evolução no campo da identidade ocorreu a partir do estudo do genoma humano, ou seja, do projeto Genoma. A impressão digital genética do DNA contribuiu na atividade pericial, desde a determinação do vínculo de paternidade até a análise de vestígios humanos, com a utilização de marcadores genéticos e polimorfismos do DNA. Fluidos como sangue, sêmen e partes cadavéricas podem ser objetos de estudo nessa identificação dos indivíduos. O perfil genético de um indivíduo é baseado na combinação de diversos marcadores que são herdados de seus progenitores. Geralmente, esses marcadores são diferenças nas sequências de DNA nuclear entre os indivíduos, o que nós chamamos de polimorfismos. Com relação ao estabelecimento do perfil genético, são analisadas algumas regiões do DNA que apresentam maior variação individual e facilidade de estudo, conhecidos como marcadores genéticos ou moleculares, como já dito. Nós abordaremos técnicas utilizadas agora para a genotipagem de marcadores genéticos. Técnicas essas como a eletroforese, a reação em cadeia da polimerase, que é o CPR, e a técnica de Surter-Blot. E na eletroforese, a utilização de um campo elétrico, a migração de espécies carregadas eletricamente, que ocorre quando as mesmas são dissolvidas ou suspensas em um eletrólito. É uma técnica de separação desenvolvida por um químico chamado René Descellius para o estudo de proteínas em soro. Por meio dessa técnica, é possível separar moléculas em função de sua massa ou tamanho, forma ou compactação. A molécula, por exemplo, o DNA, ele acaba migrando em suportes por uma ação da corrente elétrica, com diferentes velocidades dependendo do seu tamanho. A velocidade de migração de um fragmento de DNA pela malha de gel no decorrer de uma eletroforese é determinada pelo seu tamanho. A eletroforese ela é realizada em um aparato, aparato de eletroforese, e é adicionado água quente e agarose, o que acaba formando uma substância gelatinosa para gerar um certo atrito entre o aparato e essas moléculas de DNA ou de qualquer substância que seja estudada. E nesse aparato é encontrado alguns pocinhos em fileirinha, O primeiro poço é o poço de Leder, ou marcador do peso molecular. Ele é usado como referência para análise. Nele serão colocados alguns pesos referenciais, alguns marcadores. E já todos os outros poços, eles vão receber o tampão de carreamento e corante. O tampão de carreamento leva o DNA para o fundo do pocinho, e permite o monitoramento da migração ao longo da corrida. Já o corante de DNA permite a visualização do DNA. Geralmente é usado o brometo de etídio, que também é um produto cancerígeno e acaba tendo algumas restrições no seu uso. Depois desse processo, acaba indo para a transluminação, que é um fotodocumentador que irá elucidar, mostrar cada fragmento nesse aparato. Já a reação em cadeia da polimerase, que é o CPR, ele será um pouquinho aprofundado pela outra colega, a Shelda Fernandes, mas de antemão, a CPR ele é capaz de ampliar sequências a partir de uma quantidade ínfima de DNA, do DNA-alvo, do DNA estudado, e até mesmo do DNA de uma única célula. Essa vantagem torna a técnica particularmente útil na análise forense, quando em muitos casos há pouco material a ser estudado, como por exemplo, traços de saliva em uma bitoca de cigarro, quando muitas vezes encontrado em cenas de crime, Já a técnica de Surter-Blot é uma técnica que foi desenvolvida em 1975 por um pesquisador chamado Surter-Blot e tem o objetivo de reconhecer uma sequência de DNA através de uma sonda. Há, primordialmente, a extração de DNA de boa qualidade,
né, daquele DNA estudado, e o DNA ele é submetido a clivagens, a cortes, por meio de enzimas de restrição. A clivagem gera fragmentos de vários tamanhos. Depois dessa fragmentação, a separação desses fragmentos pelo processo de eletroforese, um processo já abordado anteriormente, e a transferência da amostra para uma membrana de nitrocelulose. A adição de uma substância tampão. Essa substância é absorvida e acaba arrastando consigo fragmentos de DNA que acaba sendo inserido na membrana de nitrocelulose. E a desnaturação do DNA que está ali e o processo de hibridização, ele é gerado logo após. Esse processo geralmente é realizado da noite para o dia, então ele demanda um pouquinho mais de tempo, ele é um pouquinho mais demorado, e por esse motivo ele está sendo subutilizado atualmente. Após a desnaturação do DNA, ele é posto em forma de fita simples e é colocado em contato com a sonda. A sonda é um DNA de fita simples com a sequência específica. São fragmentos de DNA com sequências específicas, elas são marcadas com radioatividade e elas são unidas com o DNA fragmentado, em que vai ocorrer o anelamento. Após todo esse processo, a impressão em filme fotográfico, né? Se coloca a membrana de nitrocelulose em contato com o filme fotográfico e a radioatividade ela vai sensibilizar o filme fotográfico, elucidando os fragmentos de DNA marcados. É interessante relembrarmos que após a eletroforese com DNA de fita dupla, o gel ele é embebido com uma substância chamada de hidróxido de sódio para converter o DNA à sua forma de fita simples. O gel, logo após, ele é recoberto por uma folha de nitrocelulose, como já dito anteriormente, e as moléculas no gel são forçadas a deslocarem-se para a nitrocelulose por capilaridade, que retira o líquido usando uma pilha de papel absorvente pelo outro lado da nitrocelulose. Após a secagem a 80 graus Celsius, que fixa o DNA permanentemente no lugar, a membrana de nitrocelulose é umedecida com uma quantidade mínima de uma solução contendo uma sonda de DNA de fita simples. E as aplicações nesse método, ele ajudou nos primeiros testes de paternidade. Outra característica desta sonda é que a molécula de DNA de fita simples está ligada a um isótopo radioativo. E desse modo, a posição das moléculas complementares à sonda radioativa ela é indicada pelo surgimento de manchas escuras quando o filme é revelado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a reação em cadeia da DNA polimerase, que é uma técnica utilizada para a genotipagem de marcadores genéticos. Essa técnica de reação em cadeia da DNA polimerase, ela revolucionou a genética molecular, porque ela vai permitir uma rápida clonagem e uma análise efetiva do DNA. É um método que é in vitro, rápido e versátil para a amplificação de sequências-alvos de DNA definidas, presentes em uma preparação de DNA. Geralmente, o método é programado para permitir a análise seletiva de uma sequência-alvo de DNA específica, a partir de DNA total previamente extraído. Para permitir tal amplificação seletiva, alguma informação prévia a respeito da sequência-alvo é necessária. Essa informação ela vai ser utilizada para desenhar 2 oligonucleotídeos iniciadores. Esses oligonucleotídeos iniciadores são denominados primers, os quais são específicos, ou seja, só vão atuar em uma sequência-alvo e vão apresentar cerca de 15 a 25 nucleotídeos de extensão. Após os primers terem sido adicionados ao DNA molde desnaturado, eles se ligam especificamente a sequências de DNA complementares ao seu sítio, e eles vão franquear e delimitar a região a ser analisada. Na presença de uma DNA polimerase termoestável apropriada e dos 4 desoxirribonucleotídeos trisfosfatos,
é iniciada a síntese de novas fitas de DNA, que vão ser complementares a cada uma das fitas de DNA do segmento-alvo de DNA, formando dessa maneira um fragmento de DNA com sequência idêntica à do DNA a ser analisado e previamente selecionado pelo par de primers. Uma vez que esse ciclo de duplicação molecular é repetido várias vezes, a reação em cadeia da DNA polimerase vai ser uma reação em cadeia porque as fitas de DNA recentemente sintetizadas, elas vão atuar como moldes para mais uma síntese de DNA nos ciclos que vão se seguir. Após cerca de 25 ciclos de síntese de DNA, os produtos da reação em cadeia da DNA polimerase vão incluir, além do DNA que iniciou a reação, cerca de 10 elevado à quinta cópias de sequências alvos específicas. Uma quantidade que é facilmente visualizada com uma banda distinta de tamanho específico, quando submetida à eletrosferese em gel de agarose. Todo esse processo, ele é relativamente simples e fácil de realizar em laboratório. Os resultados, eles podem ser obtidos em um curto espaço de tempo, que vai ser frequentemente menos do que 24 horas, e que em contraste com a análise do genoma total, que muitas vezes exige até mesmo semanas. Agora eu vou falar um pouco sobre as principais vantagens da técnica de reação em cadeia da DNA polimerase. Uma das vantagens que é mais evidente é a velocidade e a facilidade de utilização. A clonagem de DNA por reação em cadeia da DNA polimerase, ela vai poder ser realizada em poucas horas, usando-se um equipamento relativamente simples, cuja função fundamental é a variação de temperatura em cada passo da técnica. Uma reação de cadeia da DNA polimerase consiste em cerca de 30 ciclos, contendo as etapas de desnaturação, síntese e pareamento, com cada ciclo individual levando em geral de 3 a 5 minutos, em um termociclador automatizado, o que vai totalizar menos de 3 horas para todo o processo. Evidentemente, algum tempo também vai ser necessário para a construção e síntese dos oligonucleotídeos, que vão servir como primers, mas isso foi simplificado pela disponibilidade de programas de computador para projetar primers e pela síntese comercial rápida dos oligonucleotídeos desejados. Outra vantagem da técnica de reação em cadeia da DNA polimerase é a sensibilidade, porque a PCR é capaz de amplificar sequências a partir de quantidades ínfimas de DNA-alvo e até mesmo do DNA de uma única célula. Tal sensibilidade excelente tem fornecido novos métodos para o estudo da origem molecular de doenças e tem encontrado numerosas aplicações na ciência forense, no diagnóstico, na análise de ligações genéticas, utilizando a classificação de um único tipo de esperma, e nos estudos paleontológicos, em que as amostras podem conter números insignificantes de células. No entanto, a sensibilidade extrema do método implica que enormes cuidados devem ser tomados para evitar a contaminação da amostra de DNA de outras fontes. Também é importante levar em consideração
uma das principais limitações da técnica de reação em cadeia da DNA polimerase. Porque, apesar de sua enorme popularidade, uma limitação da técnica de PCR é a questão da contaminação. Porque se o DNA contaminante estiver presente em níveis comparáveis ao do DNA-alvo, sua amplificação pode confundir a interpretação dos resultados da tipagem, que vai levar possivelmente a uma conclusão errônea. O DNA é um tipo de ácido nucleico que é responsável por armazenar a informação genética. É formado por nucleotídeos e apresenta geralmente a forma de dupla hélice. O mesmo é encontrado no núcleo da célula. Os estudos forenses têm interesse em estudar o DNA mitocondrial, pois o mesmo possui mais de 5.000 cópias de mtDNA, o que facilita na identificação humana. Mas antes de falar sobre o sequenciamento do DNA, é importante ressaltar a sua estrutura. O DNA é encontrado no núcleo das células, nas mitocôndrias e cloroplasto. A estrutura química do DNA foi explicada por Michel, Cossel, Levene e Chargaff, que compõe-se para uma macromolécula de 3 tipos: 5 de carbono, uma base nitrogenada e um grupo fosfato. Cada átomo de carbono liga-se a átomos de hidrogênio ou a grupos hidroxilas. O sequenciamento do DNA é um processo que tem como objetivo determinar a ordem dos nucleotídeos. O método manual é utilizado quando os deoxinucleotídeos são marcados com radiação e não com substâncias fluorescentes, pois é utilizada uma radiografia para poder ser visualizado. Já no sequenciamento automático, é o método de identificar os fragmentos de DNA por meio de incidência com fluidos corporais com o laser sobre os deoxinucleídos fluorescentes. O interesse no estudo forense sobre o mtDNA é por ele apresentar uma alta estabilidade química, mesmo após longo tempo. Por possuir uma excelente estabilidade, está sendo utilizado para estudos de tecidos antigos e até arqueológicos, como ossos, dentes e cabelos. O DNA mitocondrial é um marcador genético porque sua única célula possui mais de 5.000 cópias de mtDNA, tendo origem extranuclear, e seu genoma circular é encontrado dentro das mitocôndrias. Possuindo uma resistência com a estrutura circular, assim sua digestão é enzimática, de modo que auxilia na análise desses tipos de tecido. O DNA mitocondrial é exclusivamente herança materna, sendo assim a sequência é idêntica para todos os familiares por parte de mãe, ou seja, toda a linhagem materna possui os mesmos marcadores. Uma das características de interesse é seu caráter monoclonal, pois deriva de uma única célula, sendo assim praticamente todo o mtDNA do indivíduo apresenta a mesma sequência. Quanto às técnicas de identificação, fundamentadas na análise direta do ácido deoxonucleico, torna-se uma ferramenta para identificação humana e investigações criminais, pois a análise do mtDNA está na identificação de pessoas. Por exemplo, a coleta do sangue de familiares pode auxiliar na pesquisa e nos casos de identificação de pessoas desaparecidas, por comparação com a amostra coletada dos parentes. A identificação de identidade genética pelo DNA pode ser usada para culpar os criminosos, se for encontrado na cena de crime sangue, cabelos ou fluidos, e exonerar os inocentes. Esses métodos são utilizados para identificação humana em casos que foi necessário análise forense quanto ao material biológico encontra-se degradado, como casos de incêndio ou desastres aéreos. Não apresenta ou não há pequena quantidade de DNA nuclear, por um exemplo, um fragmento de cabelo, se ele é muito antigo ou está em avançado grau de decomposição. Para fazer a análise do DNA é necessário encontrar ele em pequenas amostras, mas o DNA é resistente a muitas condições que destroem a maioria. As técnicas de identificação humana por DNA vêm sendo cada vez mais utilizadas como um reconhecimento de paternidade, identificação de vítimas de acidente, identificar criminosos, investigações históricas, elucidação de desaparecimentos e ainda na criação de bancos de dados de criminosos sexuais.
O uso desse instrumento tem sido cada vez mais comum, eficaz e aperfeiçoado ao longo dos anos. Não se vê a medicina hoje sem esse levante importante a qual nos singulariza.